Olá, tudo bom? Quem vos fala aqui é o professor Emerson Marão para mais uma aula de matemática do 7º ano do ensino fundamental, beleza? Então vamos ver o que temos aí guardado para vocês na aula de hoje. A aula de número 228 de matemática fala sobre regra de 3 simples. Pessoal, nós vamos trabalhar aqui essa ferramenta poderosa da matemática que vai servir aí, né, de auxílio para a resolução de muitas questões envolvendo cálculo com variáveis, né, direta ou inversamente proporcional. Então vamos na nossa aula. Regra de 3 simples, questões contextualizadas. Então nós temos aqui a nossa primeira situação. Em uma fábrica, um determinado tipo de detergente é armazenado em tambores. Sabendo que todos os tambores são iguais e que, né, 2 tambores armazenam 360 litros desse detergente, vamos determinar o número de tambores necessários para armazenar 720 litros. Muito bem. Então, quando se está desenvolvendo uma questão, né, envolvendo regra de 3 ou razão ou proporção, nós devemos, né, ficar atentos aqui, principalmente na primeira parte da resolução desse tipo de questão, que é a interpretação do problema, que consiste em fazer a tradução da sentença escrita para uma sentença algébrica, matemática. Então nós vamos identificar aqui, ó, primeiramente, as grandezas que envolvem o problema. Então nós temos aqui os tambores e os litros. Então vamos numerar aqui, né, as nossas duas grandezas, os tambores e litros. Sabemos que 2 tambores armazenam 360 litros, né, de detergente. Pergunta-se, né, quantos tambores, então, a nossa variável x, poderia ser qualquer outra letra, mas geralmente se usa o x, né, o x da questão, serão necessários para armazenar 720 litros. Então, a priori aqui, né, vamos identificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Então, indicando aqui na ordem crescente, né, apontando do menor para o maior, eu tenho 360 litros, né, em seguida 720. Então a seta está apontando aí para baixo. Aí vem a questão da interpretação do item, que é muito importante. Ora, se 2 tambores armazenam 360 litros, para armazenar 720 litros eu vou precisar de mais ou menos tambores? Eu vou precisar de mais tambores. Então esse valor x aqui será maior que o número 2. Portanto, como as setas apontam para o mesmo sentido, podemos dizer aqui que temos, né, grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, aplicamos a propriedade fundamental aqui da razão em proporção, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então nós vamos ter 360 vezes x é igual a 720 vezes 2. Então eu posso dizer o quê? Que x é igual a 720, que multiplica 2, e o 360 que estava multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo membro, dividindo. Posso simplificar aqui, né? Poderia multiplicar também, depois o resultado dividir por 360, que seria a mesma coisa. Aí vai utilizar a forma, né, do cálculo aritmético da maneira que você achar mais conveniente. Simplificamos aqui o zero, né, que corresponde ao mesmo que dividir por 10. E podemos simplificar aqui. 72, né, dividido por 36 é igual a 2.
O resultado aqui nós multiplicamos 2 vezes 2, 4. Ou seja, para armazenar 320 litros, serão necessários 4 tambores. Correto? Vamos ver aqui uma próxima situação. A nossa situação de número 2 diz o seguinte: 5 funcionários produzem igualmente uma certa quantidade de iogurte em 28 dias. Nessas condições, se for dobrado o número de funcionários, em quantos dias eles irão produzir a mesma quantidade de iogurte? Então, observem bem aqui, ó. Nós temos aqui as nossas grandezas que vamos operacionalizar. Número de funcionários e o tempo que é dado em dias. Aqui nós não estamos aqui operacionalizando o que? A quantidade. Por quê? O item diz que serão produzidos, né, a mesma quantidade de iogurte. Então, identificamos aqui as grandezas. Beleza. Próximo passo. Vamos colocar aqui, né? Sabemos que a primeira grandeza são os funcionários, vamos identificar aqui pela letra F, e a outra grandeza é o tempo que é dado em dias. E o item diz o seguinte: 5 funcionários produzem uma determinada quantidade de iogurte em 28 dias. Correto? Nessas condições, se for dobrado o número de funcionários, portanto, nós vamos ter aqui o quê? Já que vai ser dobrado, nós passamos a ter o quê? 10 funcionários. Quantos dias serão necessários para produzir a mesma quantidade de iogurte? Então vamos identificar aqui, ó, na ordem crescente, né, apontando para a ordem crescente. Nós temos aqui a seta apontando para baixo, né? 5 menor que 10. O que nós devemos atentar agora para esse detalhe é a natureza das grandezas. Pô, se 5 funcionários produzem 28 dias, se eu aumento o número de funcionários, o que acontece com o número de dias? Vai diminuir. Ou seja, esse valor de x aqui será menor que 28. Nesse ponto do nosso desenvolvimento, nós podemos observar que as setas estão apontando em sentidos opostos. Isso significa dizer o quê? Que são grandezas inversamente proporcionais. Quando isso ocorre, invertemos uma das duas grandezas, né? Então vamos inverter aqui os funcionários. Vamos colocar aqui 10, 5. A seta agora está apontando para cima. Do outro lado, nós conservamos. Perfeito? Agora que as setas estão apontando para o mesmo sentido, são grandezas diretamente proporcionais e aplicamos a propriedade fundamental da proporção, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Portanto, teremos o quê? Teremos 10x, 10 vezes x, 10x, certo? E vamos ter aqui 5 vezes 28. X vai ser igual, multiplicando aqui 5, né, vezes 28, 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 140. Isso tudo dividido por 10. Então, x será igual, simplificando aqui, 14 por 1 é igual a 14. Logo, se eu dobro a quantidade de funcionários, né, de 5 para 10, a mesma quantidade de iogurte será produzida em 14 dias. Beleza? Situação 3.
Para encher uma caixa d'água, usam-se 3 torneiras iguais. Usando apenas uma torneira, estando apenas uma torneira aberta, ela enche a caixa em 8 horas. Em quanto tempo, em quantas horas 2 torneiras abertas encheriam a caixa? Pessoal, detalhe importante, estamos levando em consideração que as torneiras possuem a mesma eficiência. Então, quais são as grandezas que nós vamos trabalhar aqui? As torneiras, e as horas. Então, vamos colocar aqui T de torneiras e o tempo que é dado em horas. Então, sabe-se o seguinte, que uma torneira leva 8 horas para encher a nossa caixa d'água. Só que nós vamos usar agora o quê? 2 torneiras. Eu vou levar um valor X de horas. Identificamos as grandezas, os valores. Agora vamos fazer a análise da natureza da questão para identificar se essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Vamos colocar aqui a seta apontando no sentido crescente, do menor para o maior. E vamos analisar. Se uma torneira leva 8 horas, 2 torneiras vão levar mais ou menos horas? Com certeza, menos horas. Então esse valor X será menor que o 8. Lembrando-vos que estamos partindo do princípio que as torneiras trabalham com a mesma eficiência. Então, se as nossas grandezas são inversamente proporcionais, vamos ter que fazer aquele ajuste, Inverter uma das 2 grandezas para que elas se tornem diretamente proporcionais. Então, invertemos aqui, Poderia inverter o outro lado? Normalmente, sem problema algum. E conservamos a outra grandeza. Agora que as setas apontam para o mesmo sentido, podemos dizer que elas são diretamente proporcionais. Aplicamos aqui, razão e proporção. 2 vezes x, 2x. E 1 vezes 8, 8. Então, x será igual a 8 sobre 2. Logo, x será igual a 4. 4 o quê? 4 horas. Beleza? Quarta situação. Diz o seguinte. Na sala dos professores ministrantes do centro de mídias, cada professor bebe em média 100 ml de água a cada 1 hora. Se na sala existem 56 professores, quantos litros de água os professores irão tomar ao longo de 8 horas? Pessoal, essa questão aqui, ela é tanto extensa assim, a gente tem que tomar só cuidado aqui com as grandezas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Temos a primeira grandeza, que é os professores, e a outra grandeza, que são os ml. Então, um professor bebe, em média, 100 ml de água por hora. Então, se nós temos aqui, um professor ingere, consome 100 ml por hora, ele vai passar 8 horas lá, Então, em 8 horas, eu vou ter x ml, ou seja, 1 vezes x é x, 8 vezes 100, 800. Então, um professor vai consumir 800 ml nessas 8 horas. Só que a questão fala que o total de professores, aí já vem uma outra regrazinha, outra grandeza. Diz que oito horas consome 876 professores, vão consumir X. Também são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento o número de professores, consequentemente vou aumentar o consumo de água. Então nós vamos ter 1 vezes x, x.
Aí vamos multiplicar aqui 56 vezes 800. X vai ser igual. Vou fazer a conta aqui rapidinho. Nós já temos o 00, né? 00. Basta multiplicar 56 vezes 8. Vou facilitar aqui o cálculo. Então eu vou ter 48 vão 4. 5 vezes 8, 40 com 4, 44. Então nós vamos ter 44800. Isso ml. Porém, nós sabemos o quê? Nosso comando lá nos diz que devemos obter aqui a quantidade em litros. Correto? Então nós sabemos o quê? Nós temos aqui litro e ml. 1 litro corresponde ao quê? 1000 ml. Quantos litros, né? Nós vamos ter em 44.800. Multiplico aqui, né? Produto dos meios vezes o produto dos extremos. E teremos x vezes 1000, 1000x. 1 vezes 44.800 é o próprio 44.800. X vai ser igual a 44.800. Simplifico aqui, né? O 00. Coloco a vírgula mais uma casa, né? Então eu vou ter 44,8 litros de água que serão utilizados por dia na sala dos professores do Centro de Mídias. Agora que nós já estamos aí aperfeiçoados, né, íntimos, né, dessa ferramenta poderosa da matemática, que é a regra de 3 simples, chegou o momento de você colocar em prática esse conhecimento que você acabou de adquirir. Chegou o momento da nossa dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa, questão 1. Diz o seguinte: um automóvel faz 180 km com 15 litros de álcool. Vamos calcular quantos litros de álcool esse automóvel gastaria para percorrer 210 km. Queridos alunos, vamos agora para a nossa próxima questão. Um pedreiro leva em média 1 minuto para assentar um tijolo em uma parede. Se ele trabalhar 6 horas por dia sem parar, quantos tijolos ele terá assentado ao final desses 6 horas de trabalho? Mãos à obra, espero vocês aí na nossa interatividade.
Muito bem, queridos alunos, chegou o momento da nossa correção da DLI, então me acompanhe aí no quadro, por favor. Então a questão 1 diz o seguinte: um automóvel faz 180 km com 15 litros de álcool. Vamos calcular quantos litros de álcool esse automóvel gastaria para percorrer 210 km. Então temos aqui a questão 2 que diz o seguinte: um pedreiro leva em média 1 minuto para assentar um tijolo em uma parede. Se ele trabalhar 6 horas, quantos tijolos ele terá assentado ao final dessas 6 horas de trabalho? Então, voltando para a questão 1, resposta: 17,5 litros ou 17 litros e meio. Então, primeiro vamos calcular, né, quantos quilômetros o carro faz com litro, ou seja, nós temos 180 dividido por 15 igual a 12. Depois é só aplicar a regra de 3 simples. Ora, identificando aqui as grandezas, nós temos 12, quilômetros e 210. Então, se em 12 quilômetros, é gasto 1 litro para percorrer 210 quilômetros, eu vou precisar de uma quantidade maior de álcool. Então, esse valor de X será maior do que 1. Como são, as setas estão apontando para o mesmo sentido, concluímos que as grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Aí aplicamos, a regra, propriedade fundamental da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 12 vezes x, 12x. 1 vezes 210, 210. Então nós vamos ter x igual a 210, dividido por 12. Calculando aqui esse quociente, encontramos o valor de 17,5 litros. Ou seja, para percorrer os 210 quilômetros serão necessários 17 litros e meio. A questão de número 2 diz o seguinte, em média, o pedreiro lá assenta um tijolo por minuto, para comparar quantos tijolos ele terá assentado no final dessas 6 horas de trabalho. Então, identificamos as grandezas, certo? Tijolos, e tempo para assentar, no caso, trabalho. Então, 60 tijolos em 1 hora, certo? Identificando as grandezas aqui, que também serão diretamente proporcionais, em 6 horas, com certeza, o número de tijolos será maior do que de 1 hora. Então, nós vamos ter 1 vezes x, x, e multiplicar 6 vezes 60. Logo, x será igual a 6 vezes 60, 360 tijolos. Portanto, levando em consideração que esse pedreiro não vai parar, se ele trabalhar 6 horas ininterruptas, ele assentará 360 tijolos. Beleza? Show de bola, bacaninha. Espero que tenham gostado, Desejo a todos aí tudo de bom e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.